sempre com muita alegria e pensamento positivo. Aqui nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, também conhecida como a TV São José, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Eu já cumprimentei, mas faço questão de cumprimentar mais vezes a todas aqueles e aquelas adolescentes e jovens que, iluminadas sem dúvida nenhuma pelo Espírito Santo, mas também pelo esforço, pelo sacrifício, pela luta, pelos estudos de muitos e muitos anos, conseguiram obter um bom resultado, ponto positivo, e no ano que vem, com muita alegria, para esses adolescentes e jovens, e também para a alegria dos pais, avós e bisavós, e sem dúvida nenhuma irmãos e tios, estarão numa faculdade de uma das universidades deste imenso Brasil. Sem dúvida nenhuma, é uma recompensa de todo esse esforço. Agora acontece também, eu fui professor muitos anos e sei que muitos lutaram, se esforçaram durante os anos e não conseguiram obter o resultado que esperavam. Por quê? O nervosismo que muitas pessoas, muitos estudantes, em concursos, em vestibular ou no Enem, são dominados, por assim dizer, pelo nervosismo. Por isso eu aconselho sempre, procure rezar ao Divino Espírito Santo, pedindo as luzes, e especialmente a tranquilidade, a serenidade, para que possa enfrentar serenamente, porque uma pessoa que está preocupada, nervosa, não consegue dar as respostas objetivas, adequadas, respostas certas. E é pena, de um lado, mas não deve agora ficar tristes ou desanimados. Pelo contrário, deverão se reanimar. Eu conheci uma pessoa que tentou vestibular para medicina 8 vezes. Na 9ª vez entrou na medicina e hoje é um maravilhoso médico. O nervosismo o deixava completamente perturbado e toda a família sentia com ele, mas a família dava-lhe o apoio. E o que a gente admirava nele? A perseverança. Ele seguiu aquilo que Cristo Jesus, está bem claro na Bíblia Sagrada, quem perseverar até o final é que será recompensado. E ele recebeu a recompensa. Hoje é um grande cirurgião. É isso, lutou, se esforçou, não desanimou. Se ele tivesse se deixado levar pelo desânimo, talvez até irmãos ou parentes tenham dito, deixa de lado a medicina, pegue enfermagem, pegue outro setor, não sei o quê. Talvez ele tenha ouvido isso de alguns, até parentes ou amigos, mas ele firme, escutando também o conselho positivo. Por quê? Porque eu digo sempre, e repito e continuo repetindo, vocação acertada, vida feliz. Se Deus dá as qualidades, os dons, as capacidades para a pessoa, e se é esta a vocação, paciência, siga por esta vocação. Assim, seja a vocação em qualquer setor,
seja para professor, seja para engenheiro, seja para piloto, seja, enfim, para doceira, para cozinheira, seja, por exemplo, a motorista de caminhão. Eu conheço um moço que, meu Deus do céu, mais de uma vez ele dizia, eu gostaria sempre de ser motorista de caminhão. E hoje ele está realizado porque ele lutou, se esforçou, e agora eu soube a questão de uns 2 meses e meio, 3 meses atrás, que ele tem o caminhão próprio dele. Conseguiu um dinheirinho à altura, e deu entrar no caminhão e está trabalhando, lutando, se esforçando para ir pagando o caminhão. E assim como este motorista, quantos motoristas que assim enfrentam a vida. Então é muito importante as pessoas lutarem na vida. E sempre que lutam, se esforçam, Deus também se faz presente, sem dúvida nenhuma. Se olharmos, por exemplo, em outro ângulo, quantas pessoas que começaram a vida sozinhos e hoje têm um bom capital. São pessoas que foram crescendo na vida, no seu comércio, nas suas lojas, não deixaram Deus de lado, continuam sempre firmes. No outro dia ainda, faz 2 semanas, 3 empresários me convidaram para almoçar com eles. Eu conheci esses empresários há 50 anos atrás. E que maravilha, lutaram, se esforçaram, e hoje, mas continuam sempre humildes, simples, não relaxam a Santa Missa, eu os conheço, e seguem adiante pela vida, e eles mesmos dizem, temos a proteção do alto, e sempre assim tivemos. Aliás, está bem claro na Bíblia Sagrada, longe de Deus ninguém é feliz. E Deus ajuda. Aliás, tem aquele adágio que diz, Deus ajuda quem madruga, mas também Deus ajuda aqueles que se ajudam. Por exemplo, quantos que rodaram agora no Enem? Mas muitos por causa do nervosismo. Mas quantas e quantos, porque não estudaram. Eu acho que já coloquei aqui, numa vez eu chegando, já faz muitos anos, era mais ou menos lá pelo final de novembro, eu chegando perto do estabelecimento escolar, um colégio tal, e estavam lá, perto da portaria, 4 moças, 4 mocinhas e tal, mas uma delas chorando muito. Claro, toda professora e professor, quando chega no final do ano, quando vê alguém chorando, logo tira a conclusão, nota baixa, ou rodou, recebeu resultado negativo. Eu então cheguei perto, eu logo desconfiei, mas eu então, levando um pouquinho assim, na brincadeira, eu perguntei, mas o que houve? O que houve com essa jovem? Tem alguém na família muito doente? Ou morreu alguém? E o que é que as 3... Aí ela desatou a chorar mais ainda, e soluçava, e as colegas disseram, não, Padre Pedro, é que ela agora recebeu o resultado, todos nós recebemos o resultado, e nós 3 vamos para o terceirão. E ela então, querendo e falando, e deu para entender o que ela queria dizer, são minhas melhores amigas, Padre Pedro, e elas vão para o terceirão, e agora eu vou pegar uma turma de colegas que eu nem conheço direito, e tal, não sei o quê. E o que é que as colegas disseram? Padre Pedro, veja bem, sirva de exemplo também.
Porque o padre não é somente para levar a doutrina, a evangelização, a mensagem, também isso, mas também, como professor que eu fui, como psicólogo e parapsicólogo, eu devo também despertar o estudante e tal. E o que é que os colegas disseram? Padre Pedro, em agosto nós vimos que essa nossa amiga estava com notas muito baixas e não iria conseguir passar se ela continuasse assim. E nós alertamos mais de uma vez, olha, procure estudar, procure. E o que é que ela fazia? Não, o que é que ela disse? Não, a professora é muito boa, ela vai dar nota para mim, não sei o quê, tal. O que é que ela fazia? Disseram as 3 colegas. Quantas vezes nós, final de semana, ficamos nos preparando em casa, estudando, e ela todo final de semana, às vezes já sai sexta-feira à noite com os pais, vai para a praia, fica lá, sábado, domingo, sem estudar, chega segunda-feira, não faz direito à prova, às vezes deixa de entregar pesquisa, claro que ali, e daí o que é que aconteceu? Aí não adianta agora lágrimas, não adianta agora choro, a professora é boa, Deus também é bom, mas é justo, a professora e o professor, nós somos justos. Então, devemos cuidar, lutar, se estudar. O estudante tem que lutar, tem que esforçar. Assim como o pai e a mãe lutam, se esforçar, por certo, lutar também nos seus estudos e alcançar o objetivo para o qual alcançaram. Então, eu já falei na outra reflexão, na terça-feira passada, há muitos que lutaram, se esforçaram muito durante todos os anos de estudos e não conseguiram ter o resultado, não passaram, mas não podem desanimar. Muitos por causa do nervosismo, que eu já falei, mas aí deve continuar a estudar durante este ano com mais dedicação, mais afinco e rezando ao Espírito Santo, que o Espírito Santo ilumine tanto no vestibular como no Enem, e sem dúvida nenhuma obterão um bom resultado e entrarão também para a faculdade. E quanto é importante o Enem? Eu sinto, por exemplo, escutei que houve uma abstenção de 27% que não fizeram o Enem. Eu tenho uma sobrinha, sobrinha neta, que hoje é uma médica dermatologista, mas ela entrou para a medicina mediante o Enem. Então, com quantas milhares e milhares de pessoas que adentraram para a faculdade nas áreas mais diversas. Por quê? Porque fizeram exame do Enem. E também nossos cumprimentos a todos aqueles e aquelas que já prestaram exame no vestibular e irão participar. E diversos sobrinhos e sobrinhas, netos e bisnetos, mas fazem em diversas faculdades. Hoje tem essa chance também, então, né? E os santos de hoje: Santa Veneranda, São Nicolau de Taveli, Filomeno, Alberico. E os santos mártires que derramaram seu sangue, mas não renegaram a sua fé, São Clementino, São Teodoro e ainda Santo Dubrício. Hoje também é o dia dos bandeirantes. Nós sabemos, existem os escoteiros e os bandeirantes. São pessoas que procuram seguir aquele movimento dos bandeirantes para se doar, se sacrificar ainda com maior intensidade como escoteiros em favor da comunidade. E também hoje é o Dia Mundial dos Diabetes, das pessoas que sofrem com diabetes. E cada vez parece estar aumentando mais essa enfermidade. Agora também há muita gente que podia cuidar um pouco mais da sua saúde. Há pessoas
que comem doce demais. É bolo, é doçura. Eu, por exemplo, anos que eu não coloco açúcar no café. E não sou lá muito cafezeiro. Eu tenho um papai e um mano meu, eram cafezeiros, como se diz. Eu não. Eu coloco 70% de leite, 30% café e tal. E a gente tem que cuidar um pouco da saúde da gente. E às vezes eu digo, meu Deus, tem certas pessoas, e às vezes, aliás, outro dia escutei uma estatística, mais de 40% dos nossos adolescentes brasileiros estão acima do peso normal. Mais de 40%. Há pais que deviam cuidar um pouco mais da filha, do filho. Há problemas genéticos, sim, mas há outras pessoas. Sabe o que disse um grande cirurgião de Madrid para nossos médicos cirurgiões aqui, quando for lá fazer especialização em Madrid, na Espanha? Muita gente tem que fechar mais a boca. É claro, se comem, sem exagero, aí é claro, então vão extravasando com prejuízo do próprio organismo, da própria pessoa. Mas vamos também fazer uma oração para que nós tenhamos sempre a graça dos adolescentes e dos jovens acertarem a sua vocação. Seja para piloto, seja para engenheiro, seja para professor, seja para cozinheiro, seja para doceira, seja em que setor for. Porque eu continuo repetindo e repito, vocação acertada, vida feliz. Isso porque eu me sinto muito feliz como padre, já falei mais de uma vez, agora, dia 8 de dezembro, 59 anos que eu tenho a graça de ser ordenado sacerdote no Santuário de Azambuja pelo grande, inteligente santo arcebispo de Florianópolis, Dom Joaquim Domingues de Oliveira. Aliás, ele, quando me consta, estava no 4º ano de medicina em São Paulo, nasceu lá em Portugal, em Goa, e os pais vieram para o Brasil. O pai, um comerciante muito rico, pai dele, e ele estava no 4º ano de medicina, mas ele, muito inteligente, não se sentia ali bem na medicina. Por quê? Porque não era a vocação dele. E aí, então, ele seguiu para o estudo de filosofia e teologia. Aliás, todo médico. Quantos hoje em dia médicos, depois comigo, estudaram comigo? Por exemplo, grande, primeiro lugar no Brasil, Dr. João Moana, escritor, 39 livros. Ele sentava nos estudos atrás de mim. Então, a cada passo, ele pedia uma explicação para mim, porque nós tínhamos muitas aulas em latim, e ele não tinha estudado tanto latim, e havia algumas frases que ele não entendia, não destrinchava bem. E, por exemplo, estudou também, onde eu estudei em Porto Alegre, no seminário, quem bombardeou Londres na última guerra, oficial Smith, mais 3 outros italianos que estiveram também na última guerra, lá estudaram. E assim, tem que acertar a vocação. Se a pessoa não acerta a vocação, sempre será como um peixinho fora da água. Sempre. Nunca estará realizado, nunca estará feliz. E se ele não acertou ou ela não acertou a vocação, também vão prejudicando o casamento. Não vão fazendo a esposa, o esposo também feliz como poderiam fazer. Então devemos sempre procurar rezar, pedindo que o Espírito Santo ilumine os adolescentes, os jovens, para que sigam pela verdadeira vocação. Eu sei de estudantes que começaram uma faculdade,
for até quinta, quarta ou sexta fase, ou segundo ano, terceiro ano, aí pegaram outra faculdade e também não se sentiram bem, começaram a terceira faculdade. Oh, barbaridade, que perda de tempo, que despesa, tirando o lugar de outros estudantes na faculdade, despesa para toda a pátria, né? Infelizmente, são coisas que podem acontecer, mas a pessoa, sendo iluminada pelo Espírito Santo, acerta a vocação e sigam adiante, né? Senhor da messe, pastor do rebanho, veja que oração bonita, faz ressoar em nossos ouvidos, nos ouvidos dos jovens adolescentes, teu forte e suave convite, vem e segue-me. Era isso que Cristo dizia para os apóstolos, vem, segue-me. E São Pedro e o irmão dele André eram pescadores, eles tinham mais do que um barco, deixaram tudo, leia na Bíblia Sagrada, deixaram tudo e seguiram a Jesus e se realizaram, sentiram-se felizes, né? Vem e segue-me. Derrama sobre esses adolescentes e jovens o teu espírito e que ele dê sabedoria para que eles possam sempre ver o caminho e dê generosidade para seguirem a tua voz, Senhor Jesus. Porque para que a messe não se perca, e especialmente por falta de operários, por falta de sacerdotes. Por exemplo, domingo. Domingo eu deixei de atender 2 pedidos. Uma pessoa que pediu para eu fazer um enterro, lá de uma pessoa, e uma santa missa. Mas por quê? Porque meu programa cheíssimo, desde as 6 horas, quando me acordei, até 11h15, quando fui repousar. Então, tudo programado. Até um jornalista que me telefonou para um compromisso, então eu coloquei para ele as horas todas, os compromissos todos. Ele mesmo, o jornalista, disse, não, Padre Pedro, eu sei, você não pode, não dá, vamos ver se eu consigo outro sacerdote. E hoje telefonei para ele disse, Padre, não consegui outro sacerdote. Ainda bem que mudaram o enterro para segunda-feira, então às 9 horas, segunda-feira eu atendi. Mas para você ver, então, não dá. Um pouco sacerdotes, muitos compromissos. A mesma coisa pode acontecer com o médico. Há pessoas que querem o médico tal hora, não dá. Ou professor, e assim todas as profissões. E aqui, desperta a nossa comunidade para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de operários. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Eu sempre agradeço à Trindade Santa e também aos telespectadores, aos radiovintes, pela oração que fazem em meu favor. Os médicos, eu também fico admirado da minha saúde. E eu rezo agradecendo sempre. A gente não somente deve pedir, mas deve mais agradecer. Então aqui está. E dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens adolescentes para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Como é importante sabermos retribuir a Trindade Santa que nos deu a vida, que nos acompanha em nossa caminhada por esta vida rumo à eternidade. Quanto é importante sempre lutar, se esforçar,
mas lembrarmos-nos sempre que estamos sob o olhar e que devemos viver sob o olhar e sob a proteção da Trindade Santa, porque nós em si somos pequeninas criaturas. Você vê, por exemplo, quanto me consta, foi segunda ou terça-feira passada, não me lembro bem, mas escutei numa rádio onde o descarrilamento de trens, se eu não me engano, foi no estado de Minas Gerais. Quantas pessoas morreram? Ontem de manhã escutei, já tinham morrido, entre as pessoas que estavam no hospital, 160 e poucas pessoas. 140 e poucos pessoas morreram aí na hora, num abrir e fechar de olhos. E quantos que se encontram no hospital? Minha gente, olha, eu ainda terça-feira eu passei numa UTI, num hospital, 4 horas e 45 minutos. Olha, 32 leitos. E eu disse domingo na missa, das 10, aqui em Coqueiros, se toda pessoa adulta pudesse, claro que o Ministério da Saúde, a questão sanitária não deixaria por causa dos micróbios que transmitiria, mas se as pessoas adultas pudessem passar 10 minutos, de 10 em 10 anos, repetir 10 anos, passar 10 minutos nas UTIs, numa UTI, nós teremos um mundo diferente. Quanta gente orgulhosa, quanta gente gananciosa, que só pensa em si, nem pensa em colaborar com os parentes. Tem maridos, aliás, uma vez um marido me disse, Padre Pedro, se Jesus me salvar desta situação, recebeu um infarto forte, e estava lá entre a vida e a morte, Jesus, eu estou rezando muito, Padre Pedro, reza, porque se eu escapar desta, eu vou procurar dar mais valor à minha esposa, vou dar mais valor a meus 4 filhos, porque eu tenho ainda um filhinho, parece que ele falou 7, 8 anos, né? Vê, porque até agora deixei muito abandonado, tanto a esposa como os filhos, só querendo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E quantos que morrem com uma riqueza, com uma fortuna, e o que acontece? O inventário, a família vivia unida e começa a brigar por causa do dinheiro, dinheiro. O que adiantou a vida dele? Eu tenho cada exemplo de pessoas que vêm desabafar com a gente. 59 anos de padre. Quanta coisa que eu ouvi na vida. Pessoas até dizem, padre, o senhor pode falar isso? Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, a gente pode dizer o pecado e não o pecador. Isso não tem problema nenhum. Mas o padre tem o sigilo. Mesmo quando a pessoa diz, olha, padre, pode falar esse meu caso, serve talvez de exemplo para outras pessoas, mas eu procuro reservar. Ser reservado. Nem precisa a pessoa dizer, padre, isso aqui é como se fosse uma confissão. Todo padre sabe que todo desabafo que a pessoa faz, e já houve casos em que o marido veio lá e conversar, tempo da catedral lá, veio e conversando e desabafando. Depois chega a mulher, 2, 3 dias, sim, padre, o que é que meu marido falou para o senhor? Não sei. Mas como? Mas ele falou, disse que ficou 1h30 dialogando com o senhor? Não sei. O padre não. E quantos padres foram mortos no regime comunista, lá na Sibéria, na Rússia, porque o soldado ou um tenente ia desabafar. Depois, o general, padre, ou o senhor fale, ou está aqui, o senhor vai para o paredão, metralhadora tal, né? Pode. E quantos foram mortos? Mas nunca um padre revelou um sigilo de confissão. Então, queridos telespectadores, algumas comunicações. Dia 15 agora é feriado e é o dia da proclamação da República. E neste dia, às 9 horas, na Igreja São Joaquim, em Garopaba, na Igreja Matriz, às 9 horas teremos a ordenação sacerdotal do diácono
que Clóvis Martins será ordenado na missa presidida por arcebispo. E é interessante, sempre tem 40, 50 presbíteros e algumas dezenas também de diáconos permanentes, e as igrejas, de modo geral, lotadas para participar desta missa e agradecer à Trindade Santa por mais um jovem que livre espontaneamente seguiu os estudos, seguiu o convite de Cristo Jesus, fez todo o estudo de filosofia, teologia, tal, e livre espontaneamente abraçou o sacerdócio e é ordenado sacerdote. Então, nossos cumprimentos também para toda a família. E no sábado, dia 16, às 10 horas, a dona Filomena Queires, Prim, que aliás é prima irmã da minha mãe, ela, mãe do padre Luiz Prim, que é um torcedor bastante fanático do Figueirense. Eu já não, eu rezo sempre pelo Avaí e pelo Figueira. Não sei se Deus não está escutando a minha oração, se eu não estou rezando com fé, porque eu dou estímulo. Mas também não basta somente a oração. Se a pessoa, assim, os jogadores não lutam, não se esforçam. Não basta somente a pessoa querer passar no vestibular ou no Enem, se não estudou. Então, há 90 anos da missa de ação de graças será lá no sítio Figueiras, lá em Antônio Carlos. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado neste momento e sempre, e abençoe-nos, bem como abençoa esta água, em nome da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé, nesse momento, esta água.